Não é segredo pra ninguém que o Batman é o maior detetive das histórias em quadrinhos, o maior detetive do mundo no universo da DC. Ele foi treinado pra isso, ele possui conhecimento vasto na arte da investigação. E mesmo assim, existem mistérios que nem ele consegue resolver e permanecem sem solução até hoje. Você quer saber o que o morcegão perdeu? Realmente não conseguiu desvendar? Então fica nesse vídeo. Ei, Nerdstrand, Peter aqui! Se você não sabe que o Batman também é um grande detetive, você tá perdendo muita coisa relacionada ao herói, ao Batman, pô, é a essência dele, né? É só a gente lembrar que a estreia dele nos quadrinhos saiu numa revista chamada Detective Comics. E principalmente nos primeiros anos, era isso que o Batman era, um detetive. E ele nunca abandonou isso totalmente, ao contrário, tá sempre lá, né, resolvendo todos os mistérios. Ele tá lá usando auxílio tecnológico, equipamentos da Batcaverna, gastando sola de sapato na rua. Pô, não importa o que ele tá fazendo. Ele é um investigador incrível, muitas vezes comparado até ao Sherlock Holmes. Só que às vezes nem isso é suficiente para resolver alguns casos. E ao longo dos anos ele deixou passar algumas coisas que eu vou mostrar agora para vocês. Só não esquece que as camisas em nerd que eu uso, ó, tipo essa aqui que acabou de lançar, é na lojaemnerd.com. Não é .com.br, hein? lojaemnerd.com. O link tá sempre aqui embaixo. Várias camisas que eu usei todas ao longo da minha trajetória. Então lá tem muita camisa bacana, que vai ser bacana pra caramba. Te encontrar na rua com uma camisa dessa, já pensou? Ó, com a Nerd aqui atrás, ó. Maneiro demais. Então, espero você na Loja Nerd. Vai lá, compra uma camisa, chama o Gola no WhatsApp, fala, pô, agora eu quero que o Peter mande um salve pra mim. Eu mando, tô falando. Valeu, galera, vamos seguir. A última charada. Em determinado momento, o Charada estava preso e meio chateado com a vida, quase decidido aposentar o personagem e largar a vida de crimes. Ele ia tentar uma última coisa, uma última tentativa de vencer o Batman. E caso ele conseguisse, seguiria em frente, ou se aposentaria se o Homem-Morcego conseguisse resolver o caso. O enigma em si envolvia uma águia cravejada de joias que o Charada roubou de um museu. No final ele foi preso de novo e já estava quase pendurando as chuteiras, quando o próprio Batman revela para ele que até conseguiu pegar ele, mas não desvendou o enigma. Essa foi a única vez que o Charada realmente ganhou o Batman. Alfred Pennyworth. E o Morcegão foi pego também num plano muito bem orquestrado pelo Bane, que tinha tomado o controle de Gotham e que estava numa parceria muito doida com o Batman. Sim, o Batman de Flashpoint, né, o Thomas Wayne, que não é exatamente tão heróico quanto o filho. Ele se aliou ao Bane para dominar Gotham e os dois deram um ultimato ao Batman original. Ou todos os heróis e aliados deixavam a cidade, ou ia morrer muita gente. O Bruce Wayne chegou embora para Paris com a Selina Kyle, a mulher gato, para viver uma vida normal com ela. Mas o Alfred Pennyworth, o mordomo, né, grande aliado do Bruce Wayne, do Batman, que garantiu que sairia da cidade, acabou não saindo. Com isso, Alfred é morto pelo Bane, até mesmo como uma forma de fazer o Batman querer voltar para Gotham e limpar a cidade. Aparentemente, o único que estava por fora de tudo isso era o próprio Batman, e ele não conseguiu resolver isso. O Longo Dia das Bruxas. O Longo Dia das Bruxas é uma das histórias mais clássicas do Batman. Já serviu de inspiração até para o cinema e traz um dos mistérios que o Morcegão nunca conseguiu resolver. Lógico, por isso está nessa lista. A história envolve um monte de vilões da galeria do Batman, incluindo um misterioso referido como assassino do feriado, porque ele mata pessoas sempre em datas específicas, né? Feriados. Bom, é isso. Acontece que ao longo da história fica claro que existe mais de uma pessoa por trás dessas mortes. Uma delas é o Harvey Dent, mais conhecido como Duas Caras, enquanto o outro é o Alfred Falcone, né, um membro da família mafiosa de Gotham. E a história termina assim, mas sem o Batman identificar o terceiro assassino do feriado, que na verdade é o primeiro dos três. Gilda Dent, a esposa do Harvey Dent, que queria incriminar alguém fazendo o Batman trabalhar, e o marido dela, né, o Harvey, promotor o público ficar mais tempo com a família. Esse assunto nunca mais surgiu nas HQs, mas é isso. Batman simplesmente resolveu um caso pela metade. Silêncio! Não é com você não. O Silêncio foi um dos grandes vilões do Batman sugerido nos últimos anos, e é de longe um dos que mais deu trabalho pra ele. Ele é um cara chamado Tommy Elliot, um amigo de infância do Bruce Wayne. Todo mundo acreditava que estava morto, mas não estava. Ele usa de mensagens subliminares, né, e outros métodos sutis para enganar o Batman, a ponto de criar todo um plano mirabolante indicando que o Jason Todd, o segundo Robin já falecido, tinha voltado à vida. A gente até sabe que ele voltou depois disso, mas nessa época ainda era mentira. E o Batman simplesmente foi caindo como um pato nos planos do Silêncio, que até hoje é um vilão extremamente casca grossa. Morte dos Graysons. Todo mundo sabe que a família do Dick Grayson, né, o primeiro Robin,
foi morta por um mafioso. E o Bruce Wayne adotou o menino prodígio depois disso. Só que anos depois é revelado que essa história está muito mal contada, quando o Batman, depois da crise final, é mandado de volta no tempo, e com isso o próprio Asa Noturna, o Dick Grayson, assume como o Homem-Morcego no presente. Um dia, depois de uma luta contra o Duas Caras, ele e o Alfred resolvem dar uma arrumada na Batcaverna e acabam descobrindo um monte de coisas guardadas pelo Bruce, incluindo um pendrive escondido no antigo traje do Robin do Jason Todd. Nesse pendrive existem arquivos do caso Grayson e anotações do Batman, onde ele deixa claro que está trabalhando nesse caso há anos e que tem muita coisa escondida por baixo dos panos. E para piorar a situação, ninguém nunca mais tocou no assunto depois disso, nem mesmo quando o Bruce voltou. Então a gente conclui que esse mistério permanece sem solução até hoje. Retorno do Coringa. O Batman do futuro também tem o caso dele não resolvido, e ele envolve justamente o retorno do Coringa 40 anos depois, quando o Batman já é o Terry McGinnis, e o Bruce Wayne, bem mais velho, está aposentado como vigilante. Acontece, galera, que o Coringa simplesmente aparece, retorna dos mortos com aparência ainda jovem e sabendo vários detalhes do passado, incluindo o fato de que o Bruce Wayne era o Batman. Ninguém faz ideia como é que aquilo aconteceu, e depois é explicado que o Coringa original implantou um chip no Tim Drake, o terceiro Robin, que foi lentamente transformando o Drake numa cópia do Coringa. Ou seja, aquele é o Tim Drake transformado. Só que a gente só sabe desse detalhe porque o próprio novo Coringa contou isso. Aquela coisa bem típica de vilão de quadrinhos, né? Porque tanto o Terry McGinnis quanto o Bruce Wayne não chegaram nem perto de descobrir a verdade. 2 Batmans e os 2 foram passados pra trás pelo Coringa 40 anos depois. Porra, aí complica. Me ajuda, Batman. Onomatopeia. Mas, galera, com certeza o caso mais emblemático entre todos que o Batman nunca conseguiu resolver é o do Onomatopeia. Um vilão muito casca-grossa que continua nativo até hoje e continua livre e solto, sem nenhuma pista sobre ele. O Onomatopeia é um serial killer que tem esse nome porque ele nunca fala. Ele só se comunica com onomatopeias, imitando som de coisas, pá, bum, tuf, essas coisas, né? E ele caça heróis sem poderes, como o Batman e como o Arqueiro Verde, que é o inimigo original dele por acaso. Acontece que ele tem também uma identidade secreta que ainda é desconhecida, mas que ajuda demais ele a se infiltrar nos lugares que ele tá indo, né? Já foi mostrado que ele tem uma vida normal, com esposa, com filhos, e tem uma coleção secreta onde ele guarda as máscaras dos heróis que ele já matou. Tem até um lugarzinho lá separado pro Batman e pro Arqueiro Verde. O nível de infiltração desse cara é tão grande que ele já apareceu como um vigilante, um herói chamado Baphomet, que ganhou a confiança do Batman e foi convidado para ir até a Batcaverna. Pior ainda, o Batman mostrou o rosto pra ele, revelou a identidade secreta, enquanto isso ninguém sabe quem é o Onomatopeia. Esse parece ser realmente o caso mais impressionante que o morcego nunca resolveu. Impressionante e assustador. Você gostaria de ver algum desses casos acontecendo no cinema? Qual desses? Qual desses acha mais casca-grossa? Você gostaria de ver essas fraquezas do Batman sendo exploradas no cinema? Ele tendo que lutar contra uns caras tão bons quanto ele, só que do outro lado antagonistas tão bons quanto a genialidade do Batman? Seria bom demais, né? Aliás, os vilões do Batman sempre são assim. Mas desses casos todos, qual que você mais gostaria que acontecesse no cinema? Comenta aqui embaixo e não esquece, camisas é lojainerd.com. Tá aqui embaixo o link pra você tocar, já comprar uma, já pegar uma pra você e garantir um salve, que eu vou mandar um salve em vídeo. Hoje eu tô empolgado, hein? Obrigado de coração, galera. Agora, toca aqui, se inscreve no canal, vai ser bom demais ter a sua inscrição com o sininho. Caramba, galera, a gente não para nunca, você não deixa. Vocês estão entrando aqui. Agora eu falei isso, BT? Não, faz isso não. Tamo junto, galera. Obrigado de coração, eu espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!